Bom dia, hoje é dia 20 de julho de 2022, continua chovendo e fazendo frio em Feira de Santana, apesar de uma grande parte do Nordeste estar sofrendo com altas temperaturas, aliás, não só do Nordeste como do Centro-Oeste, uma boa parte do país, mas chove e faz frio em Feira de Santana. Vamos às manchetes dos jornais nesta quarta-feira, começando pela... Está repercutindo ainda muito a palhaçada do Jair Bolsonaro junto aos embaixadores em Brasília. Ele recebeu para falar mal do Brasil. É o presidente que chama os embaixadores para falar mal do seu país. E na Folha de São Paulo, Bolsonaro cometeu crimes em discurso. Para especialistas, declarações a embaixadores são passíveis de impeachment. Fux repudia e procuradores cobram aras. Até parece que essa altura do campeonato vai ter impeachment de Bolsonaro. Evidentemente que não, nem cassação da candidatura. Deixaram ele pintar o set, deitar e rolar, cometer um monte de crime impunemente e agora a Inês é morta. Vai ter que engolir e derrotar no voto. Tomara que consiga, né? Tomara que consiga, mas deu-se a ele permissão para pintar o set com o país, para avacalhar de todo jeito que ele pudesse. E ele fez, agradeceu e foi adiante. Agora não dá mais para puxar o tapete não, viu? Procuradores, juízes e policiais federais repudiam Bolsonaro, é a manchete do jornal O Globo. Aí eu gostaria de destacar, sobretudo, a participação dos policiais federais, porque eles emitiram, várias associações de policiais federais emitiram uma nota defendendo o processo que nós temos de votação. Delegados da Polícia Federal atestam confiabilidade das urnas. E veja bem o que eles dizem nesse documento. Quem são? Primeiro, 3 entidades representativas dos delegados e peritos da Polícia Federal. A Associação dos Delegados da Polícia Federal, a Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais e Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. Eles dizem que manifestam total confiança no sistema eleitoral brasileiro e nas urnas eletrônicas e que, ao longo de anos de investigações conduzidas pela Polícia Federal, nenhuma irregularidade foi contestada envolvendo as urnas eletrônicas. Portanto, está aí a declaração dos policiais federais sobre este assunto, que é uma declaração da maior importância dentro desse contexto que a gente vive de um presidente patético e ridículo que tenta desmoralizar o próprio país. No jornal O Estado de São Paulo, o sistema eleitoral do Brasil é modelo para o mundo, dizem Estados Unidos. O que é verdade verdadeira. Ontem eu falei isso aqui, tem bolsonarista que contesta isso, porque o próprio líder maior da seita diz que só 2 países usam votação eletrônica. É mais uma mentira dele. Existem muitos outros lugares e países desenvolvidos que usam votação eletrônica mundo afora. Aí ele quer colocar assim aqueles paisezinhos menores, mais pobres, mais insignificantes no cenário mundial, para dizer que só lá e no Brasil que tem votação eletrônica. Eu volto a dizer, a votação eletrônica foi estabelecida no Brasil, foi criada, foi desenvolvido esse sistema justamente por causa da roubalheira que existia na votação em papel, no tumulto que existia na votação em papel. Quem quer votação em papel quer tumulto para anular a eleição. É isso e pronto. Essa é a verdade, essa é a história. E os Estados Unidos, que tem por sinal um sistema eleitoral confuso e eventualmente caótico, já foi caótico em várias eleições, estão aí defendendo o modelo brasileiro. Casa Branca ressalta histórico de eleições justas. É só para ele sentir que não teve apoio, não tem apoio internacional para as pataquadas e para as palhaçadas que ele pretende fazer. O que não impede de ele tentar o golpe. E não impede. O golpe quem tem que impedir é quem está no Brasil. Quem tem que impedir é o brasileiro. Não é estrangeiro, que o estrangeiro não vai botar a mão no fogo, não. Por conta disso.
Então você vê aí, os 3 jornais principais do país estão com esse enfoque. Bolsonaro cometeu crimes em discurso na Folha, procuradores, juízes e policiais federais repudiam Bolsonaro no Globo e sistema eleitoral do Brasil é modelo para o mundo, dizem Estados Unidos. Então, os procuradores foram, inclusive, ao próprio chefe deles todos, que é o Augusto Aras. Mas o pessoal, para dizer, olha, tome uma providência, haja contra esse presidente irresponsável, contra esse presidente criminoso, porque é isso que ele é. Só que não vai, né? Não vai acontecer essa ação. Inclusive o pessoal está brincando aí com... Ontem circulou uma piada aí com o Augusto Aras, dizendo que ele está colocando o Augusto Aras como procurado, mas não por ter cometido algum crime, sim por estar sumido, olha aí, desaparecido, Dr. Augusto Aras, visto pela última vez circulando confuso, próximo ao Palácio do Planalto. Mas realmente o Augusto Aras é motivo de piada, né? Porque a atuação dele ridícula, patética, omissa à frente da Procuradoria-Geral da República, em mais uma infração, aí uma infração ética, moral, porque não é ilegal, mas desde vários presidentes atrás, se eu não me engano, começando pelo Lula, Fernando Henrique, não tenho certeza se nomeou os procuradores que nomeou como PGR aquele procurador que venceu a eleição interna dentro da Procuradoria-Geral da República. Os procuradores votam, mandam uma lista tríplice. Havia uma tradição de respeitar o primeiro da lista. Estava sendo sempre assim. Mas aceitava-se que fosse qualquer um dos 3, pois Bolsonaro não botou nenhum dos 3. Arranjou um de fora. Arranjou para isso, para ser um capacho do governo dele. Daí, ele pode usar e abusar do cometimento de crimes de responsabilidade e não passa nada. Não acontece coisa nenhuma com ele. Vamos adiante aqui. Depois do estado de São Paulo, o à tarde com Espanhol está lotado e abre mais vagas para a Covid. E é uma situação mencionada pelo prefeito de Feira de Santana como preocupação para ele não fazer a micareta, né? Porque há um agravamento muito grande do contágio e agora até de internação pela Covid. O hospital de referência, que é o Hospital Espanhol, na atenção a pacientes infectados pelo coronavírus, já está com 85% de ocupação. Daí para 100% é um pulinho. E no Jornal Correio, iniciamos aqui uma série de outros jornais que vão dar esse enfoque. Petrobras diminui preço do litro da gasolina em 20 centavos. É também no Correio do Povo, que é lá do Rio Grande do Sul, o tema: preço da gasolina tem redução de 5% nas refinarias a partir de hoje. Na Folha de Pernambuco, gasolina tem redução de 4,9% nas refinarias. No Jornal Zero Hora, período de convenções partidárias marca a largada da disputa eleitoral. É isso aí. Agora começa a ser oficial. A lei brasileira tem essa hipocrisia do pré-candidato, né? Todo mundo sabe quem são os candidatos, estão aí, correndo, circulando, fazendo campanha, mas eles não podem dizer que são candidatos, porque dizendo ou pedindo voto estão sujeitos à cassação. É uma tolice sem tamanho, mas é assim que é. Então, daqui em diante, a partir de hoje, começam as convenções partidárias, vão, se eu não me engano, prazo até o dia 5 de agosto para oficializar essas candidaturas. Aí a gente não tem mais que dizer que fulano é pré-candidato. E sim, candidato, agora oficial. Inclusive no MDB, que está ali dividido entre 3 pedaços, né? Apoiar Simone Tebet, de verdade ou de mentirinha, apoiar Lula e apoiar Bolsonaro. Houve um pedido do Michel Temer para adiar a convenção. Então talvez puxem o tapete da Simone
Tebet antes mesmo do prazo final. Antes mesmo de haver a convenção. Aí a convenção já retiraria a candidatura dela. Continua aquele problema, claro, né? Não ia se resolver, nem vai se resolver da noite para o dia, e é algo só para o próximo governo realmente, para acontecer uma mudança nisso aí. Seja reeleito quem está no poder, no governo do estado, ou seja, trocando o comando, esse problema, infelizmente, irá se arrastar até o fim do ano. Enquanto isso, pessoas morrem. E é o quê? A regulação. Em Feira de Santana, mais de 40 pacientes aguardam por regulação em feira, informa a prefeitura. São 41, né? 41 pacientes estão em UPAs e policlínicas, sem ter para onde ir, recebendo um cuidado que é só paliativo, porque a pessoa necessita de uma outra unidade hospitalar melhor equipada para tratar o seu problema, e a vaga não aparece. Subiu, hein? Subiu o número. Chega, o número agora superior a 40. Vinha aí na casa dos 30. Aumentou. Então tem gente com pancreatite aguda, tem um paciente de 79 anos com problema de insuficiência cardíaca, esperando já há 2 semanas, e assim vai. Esse problema é em Feira e é na Bahia toda. Foi inclusive enfocado pelo candidato do PSOL ao governo do estado, e declarou o seguinte: se você não tem um padrinho político, você morre na fila da regulação. E ninguém pode contestar isso aí. Ninguém pode dizer que o candidato do PSOL não está falando a verdade, porque é exatamente isso que acontece. Para piorar ainda a situação, segundo o Kleber Rosa, há indícios fortíssimos da existência de uma grande máfia da regulação no nosso estado. Ele diz que não há nenhuma transparência, que a vida das pessoas é tratada como mera moeda de troca por relações coronelistas. Tudo isso ele disse numa entrevista ao jornalista Matheus Moraes na Rádio Mix, no programa Jornal da Mix, que é onde trabalha também a nossa colega Dandara Barreto. E é isso. Essa regulação no governo do estado, essa regulação na área de saúde, é um negócio caótico. E realmente é tudo na base do arranjar um padrinho político para empurrar lá o paciente para ver se consegue salvar a vida da pessoa. E aí, quem não tem padrinho vai piorando, 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 até que não tem mais jeito. Isso é o que acontece. Por falar em rádio, minha gente, um caso aqui em que um radialista registrou um boletim de ocorrência após homem gravar vídeo citando ele com arma em punho. É ameaça maior do que essa? É o radialista Roque Santos, de 43 anos. Vamos mostrar aqui O comunicador faz parte dos campeões da bola do grupo Metrópole, que é o dono desse site aqui, Metro 1, onde nós estamos mostrando a notícia. Radialista Roque Santos, de 43 anos. E Renan Muniz é o cara que o ameaçou com um revólver. Por quê? Ele noticiou que o sujeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar em Camaçari, por conta da Lei Maria da Penha, porque bateu na esposa e ameaçou com um revólver, tal qual ele está fazendo agora com o radialista. A arma foi apreendida e no dia seguinte ele foi solto. O juiz apenas determinou restrições como não se ausentar da comarca e também entregar uma outra arma que ele tinha. O radialista Roque Santos noticiou no programa de rádio, como se faz com qualquer notícia. E aí o cara gravou um vídeo com um revólver ameaçando ele.
E ainda fazendo acusações contra eles. Dizendo, eu estou dentro da lei, nunca trabalhei fora da lei como você trabalha, roubando o dinheiro do povo. Agora, essa parte não surpreende a ninguém, né? Essa parte onde eu vou chegar. Segurando o revólver, Muniz cita o nome do presidente Jair Bolsonaro e do pré-candidato ao governo da Bahia, João Roma, torcendo pela eleição de ambos enquanto direciona ameaças a Santos. Tem revólver, tem Bolsonaro. Grande incentivador, né? Do armamento da população, dos cidadãos de bem, como ele chama. Esse é o tipo de cidadão de bem, é esse daí. Agora, isso não surpreende. Porém, há algo que surpreende, que eu guardei para mostrar aqui no final. Essa realmente, por essa eu não esperava. Esse é o radialista à esquerda ameaçado. E o ameaçador é essa gracinha aqui, com o revólver na mão. E não foi mostrado, não foi identificado. Olha, o radialista faz parte do Campeões da Bola do próprio Grupo Metrópole, dono do site. Aí ele expõe a vítima e protege o cidadão de bem preso por causa da Lei Maria da Penha e também que veio depois ameaçar o profissional de comunicação. Dá para entender um negócio desse? Dá para aceitar isso não, Grupo Metrópole? Olha essa situação aqui em Feira de Santana. A prefeitura limpa galpão onde lixo era acumulado por morador no Feira 6. É curioso que isso acontece com uma frequência em Feira de Santana. E uma lixarada, rapaz, que você não acredita e a pessoa faz isso. Tem até um vídeo que foi produzido pela TV Feira para eu mostrar aqui. Vou mostrar para vocês formarem uma ideia. Olha aí a quantidade de lixo. Tudo isso dentro de um lugar, uma pessoa junta isso sozinha. Encheu essa caçamba. Essa caçamba aí, segundo a matéria informa, estava vazia. E aí, olha, um monte de gente para conseguir limpar essa sujeirada toda acumulada por uma pessoa só. E é o... Eles não identificaram a pessoa, tá certo, para protegê-la, né? É um ex-comerciante. E a própria família dele é quem pediu que fosse retirar esse material. E isso é uma doença. Tem uma doença que leva as pessoas a fazerem isso. Uma doença, evidentemente, psiquiátrica, né? Psicológica. Chama-se Síndrome de Diógenes. E um psiquiatra da prefeitura, que trabalha nos CAPs, trabalha em um dos CAPs, explicou do que se trata. Essa patologia que na psiquiatria nós chamamos síndrome de Diógenes é caracterizada pelo acúmulo de pequenas coisas que vai se evoluindo, criando uma compulsão e aí vai acumulando coisas que são inservíveis e essas pessoas que são acometidas desse transtorno, eles acabam criando um elo, uma relação afetiva, por incrível que pareça, com coisas que nós podemos até denominar de lixos, mas eles acabam criando um vínculo e a retirada lhe causa um certo sofrimento psíquico. Pois é. E tem tratamento para isso. É muito, como eu disse, de vez em quando acontece um caso desse em Feira de Santana. E a prefeitura indica também aonde é que isso pode ser tratado, onde que isso pode ser, quando alguém conhecer algum caso desse tipo, encaminhar. A Prefeitura orienta que situações como esta podem ser denunciadas pelo aplicativo Fala Feira 156 ou de forma presencial na Secretaria de Serviços Públicos ou na Secretaria de Desenvolvimento Social. Ontem eu falei aqui do
empréstimo que a prefeitura agora lança uma campanha publicitária para tentar envolver os vereadores. Eu não vou nem dizer constranger, vou dizer envolver os vereadores para que a população, tomando conhecimento de projetos que a prefeitura tem, cobre aos vereadores para que eles aprovem o projeto que a prefeitura pretende tomar para executar essas obras. Também falei já que existe uma predisposição dos vereadores a reprovar esse empréstimo, porque não é pouca coisa que a prefeitura quer. Pois bem, aí é que está. Eu recebi agora uma cópia do projeto da prefeitura e é uma piada de mau gosto, porque o projeto da prefeitura não estabelece absolutamente nada do que é que se vai fazer com o dinheiro. Apenas quer que a Câmara autorize. E autorize o quê? Veja bem. Olha para isso. Autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimo com a Corporação Andina de Fomento, CAF. O que é Corporação Andina de Fomento? É a mesma que fez o empréstimo para os viadutos no governo José Ronaldo, lá atrás. Empréstimo que o governo já quitou e está tudo resolvido hoje em dia. Só que há diferenças dessa vez. Por quê? São 40 milhões de dólares que no dia 31 de janeiro de 2022 correspondiam a 246 milhões de reais. E para o quê? Aí é que está. Os recursos oriundos desta operação de crédito serão destinados a um conjunto de ações que visam melhorar a qualidade de vida da população de Feira de Santana. É uma coisa completamente vaga. Não especifica em que esse dinheiro vai ser usado. E ainda diz que pode contratar pelo prazo de até 22 anos. Quer dizer, o governo atual vai assumir um compromisso do município para outros prefeitos que virão em vários mandatos. É completamente descabido, é completamente inconcebível. E aí, realmente, os vereadores não podem aprovar uma coisa dessa. A prefeitura está dizendo em propagandas que é para fazer um viaduto no Sobradinho, que é para duplicar a Artêmia Pires, mas não há nada, absolutamente nada que garanta. Essa autorização que a prefeitura pede é um cheque em branco completamente. Para um pagamento em dólar no momento totalmente de crise da economia brasileira, o país mergulhou num buraco já tem vários anos. Ninguém tem a menor ideia do que será daqui para frente, para você assumir um compromisso em dólar durante 22 anos. E para fazer o quê? Ninguém sabe. É absolutamente escandaloso. E é quase inacreditável que o Executivo Municipal tenha coragem de encaminhar para a Câmara uma coisa dessa. Realmente, a gente morre e não vê tudo, como diz o ditado, né? Então tá. Um abraço para você, que amanhã tem mais.